Bem-vindos a mais um Café com Coqueta! Uhul! Olha só quem tá aqui comigo! E aí, Felipe? Olha eu aqui. Tudo bem, Shadow? Tudo certo? Será que eles conhecem eu? Acho que não. Acho que é um mistério, né? Mas deve estar meio embaçadinho aqui, assim. É o mistério do Spoken English. Hoje é café com coqueta mesmo. Coqueta e só coqueta. Só eu mesmo. Por que, Shadow? Por que hoje eu tô sozinho aqui? Porque hoje os nossos tutores, nossos convidados, eles estão fazendo teste de aptidão. Exatamente. Da nossa nova turma 8. Olha só, Felipe. Turma 8 já, hein? E para eu não ficar sozinho aqui, eu trouxe o Shadow. Eu vim passar carão aqui junto com o Felipe. Além de meu aluno, o Shadow é meu sócio e ele também é meu podcaster. Yeah. Ou seja, ele que me ajuda com a parte dos sons aqui. E você sabe o que a gente vai falar hoje? Não. Okay, surpresa. Muito bem. Hoje tirei surprise. Exatamente. Você está aqui hoje como meu aluno, ok? Hoje Perfeito. Eu vou dar uma aula para você. Perfeito. E eu não sei qual o título que o pessoal vai dar para esse programa depois, porque o que eu vou apresentar hoje It's gonna blow your mind. Aliás, sabe o que é isso em inglês? Blow your mind? Tipo, explodir sua mente. Te impressionar. Te impressionar. Blow é explodir, né, em inglês, e mind, então sua mente, então vai dar um bug aí na sua cabeça. Okay. Bom, antes da gente começar, pessoal... Polêmico, então. Polêmico. Eu pergunto para vocês de casa e também para o Shadow, mas afinal... O que é uma língua? O que é um idioma? Se você fosse responder essa pergunta, o que você diria? O que é uma língua? Eu diria que é um meio de comunicação. Ok. Só. Ótimo. Eu gosto dessa resposta. Eu adicionaria que é também uma forma de interagir. A gente usa a língua não só para se comunicar, mas também para interagir. Bom, só Perfeito, que uma língua... porque muitas vezes numa conversa a gente fica, ok, Exatamente. Você está interagindo, está conversando e está interagindo. Exatamente. Nem sempre Correto. você tem uma informação comunicada, é só uma questão operacional. Só que a gente que é linguista, né? Linguista também é um termo muito vago, porque um linguista, ele olha para uma língua com uma abordagem mais filosófica e científica, só que dentro da linguística a gente vai ter várias partes, existem vários tipos de linguista. Eu vou te apresentar aqui para o pessoal estar aparecendo na tela. Vamos lá. Se eu fosse... mostrar o que é uma língua, né? Claro que de uma forma simplória, não vou aqui fazer algo muito complexo, seriam esses círculos, nos quais o primeiro, a base, né, o núcleo de um idioma, de uma língua, é a fonética. Okay. O que é a fonética? Ela é responsável pelos sons da fala. Esse speech quer dizer seria o discurso, fala. Discurso a gente usa como fala. Então, a primeira coisa que a gente tem no idioma é essa articulação da boca para produzir sons. E também a audição para perceber esses sons. Essa é a base. Se você não tiver essa articulação para produzir sons e a audição para entender, não tem idioma. Né? O humano, pelo menos. Logo acima, a gente tem a fonologia. Aliás, se eu fosse me classificar como linguista, eu falaria que eu sou mais um fonólogo. Certo. Ou seja, um linguista que estuda os sons do idioma dentro de um contexto linguístico. Logo após a fonologia, né, a fonologia cuida dos fonemas, em inglês, phonemes. Logo após a gente teria a morfologia, que cuida das palavras, principalmente da formação, a sintaxe, que cuida das frases, das orações, dos sintagmas, exatamente, da ordem. Certo. Depois temos a semântica, que ele vai dar o significado literal das frases e palavras, que é o que a gente vai trabalhar aqui um pouco hoje, de semântica. E depois a gente tem a pragmática, que seria o contexto. Então, a pragmática leva em consideração o contexto. Exemplo, se eu chegar para você e falar assim, eu tô com um cigarro na mão, eu chego para você e falo, você tem fogo? Eu não quero saber se você tem fogo, realmente, né? Quero que você me preste isqueiro ou fósforo. Sim. É um sentido prático. Então, o sentido, a semântica seria, você tem fogo, né? Agora, a prática da coisa é, me dá, né? Me dá aí um isqueiro ou um fósforo. Bem, voltando para a semântica. A gente vai trabalhar hoje, o Shadow vai estar aqui como meu aluno, a semântica das palavras do português, que no inglês pode dar problema. Vamos lá então? Vamos começar? Seria os falsos cognatos ou não? Não seria, mas isso também dá problema. Palavras que parecem ser uma coisa e não é. Perfeito. Às vezes, essas palavras que a gente vai trabalhar aqui, elas são cognatos, inclusive. Ok? Por exemplo, anniversary. É um cognato com aniversário. Sério? Mas o que acontece, pessoal, é que se eu chegar para você, Shadow, e falar assim,
Fala pra mim aniversário em inglês. O que vai vir na sua cabeça? Birthday. Exatamente. Então, ó, temos aqui, ó, birthday, que quer dizer o aniversário, aquele que a gente nasce na nossa vida, a gente começa a nossa vida. Só que também você tem uma outra semântica de aniversário, que é quando completa anos. Pode ser o aniversário de uma empresa, pode ser o aniversário de namoro, de casamento, que não é um birthday. Pega a palavra birthday. O que é birth? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, nunca tinha pensado nisso. Birth é nascimento. Nascimento. E day? Dia do nascimento. Dia do nascimento. Então, quando eu vou falar o aniversário de namoro, estranho falar birthday, dia do nascimento. Então, em inglês... Talvez até eles entendam de uma forma bem estranha, mas... Acho que sim, porque pode ter um sentido metafórico. Nascimento do casamento da empresa. A nossa empresa já completou 2 anos ou não? Não, completa, creio, em maio. Em abril, mais ou menos. Então, a gente pode falar... In April, we've got our anniversary. Eu não poderia falar birthday, porque a empresa não nasceu, não saiu da barriga da mãe e tudo mais, né? Bem, agora, se eu falar pra você, chegar assim e falar armário, o que vem na sua cabeça? Pode falar em português primeiro, o que é um armário em português? Armário seria um armário de cozinha. Ok, foi o primeiro que veio na sua cabeça? Armário de cozinha? Legal. Só que, se eu chegar em inglês pra você e falar assim, olha... closet. E aí? Closet. Será que é o da cozinha? O closet? Não, porque a gente usa bastante aqui no Brasil como aquele quartinho que guarda a roupa. Exatamente. Olha que interessante isso. No português, a semântica... No português não tem um nome para isso. Não tem, né? Não tem. Olha que estranho, que interessante. Só que em inglês, closet não é esse quartinho. Não? Não é. Eu vou explicar agora. Então, veja bem, pessoal, a semântica é uma palavra chique, né? Semântica. Você sai falando por aí semântica, o pessoal vai achar que isso é chique. Mas nada mais é do que o sentido das coisas. Certo. Então, eu falei armário, o Shadow pensou no armário da cozinha. Esse em inglês é cupboard. Olha só essa palavra que estranha, como escreve e como você fala. Cupboard. Só que se for o armário do quarto, aquele que você guarda a roupa, é closet. É o closet, certo? Tem também um wardrobe. Também tem wardrobe, exatamente, também tem esse. Só que também tem outro armário. Se a gente estiver falando assim, quando você vai para academia, para a escola, nos Estados Unidos, no ensino médio, você tem aqueles armários nos corredores. Aquilo ali não é cupboard, porque você não guarda comida. Não é closet, porque você não guarda suas roupas ali. O que é aquilo, você sabe? Não faço ideia. Vamos lá? Não faço ideia. Olha só, essa palavra aqui, ó, locker, que vem da palavra lock. Lock é trancar. Então, lock é trancar. É um trancador. E locker é aquilo que tranca. Faz sentido. É um armário. Faz sentido. Ou seja, se eu chegasse para você e perguntar... Você está estudando inglês? Tô. Você faz o meu curso, né? Sim, faço o curso. Você já fez aí mais de umas 100 aulas, mais ou menos? Mais ou menos, umas 104 aulas. Ótimo. Eu sempre falo que inglês é um negócio que demora pra caramba, né? É uma medicina com doutorado. É uma medicina com doutorado. Gosto. Então, se eu falar armário pra você, provavelmente... Quando você for traduzir, você vai buscar aquele que você já aprendeu no meu curso. Exato. E é claro que eu preciso de um tempo para apresentar tudo em seus determinados contextos. Eu não vou chegar no meu curso e falar, ó, armário, em inglês, é locker, é closet e é cupboard. Porque isso não é didático. Vai confundir. Não é didático. Eu apresento a gente entende o sentido, a gente revisa, pratica, e bem depois a gente apresenta o outro. Até porque no seu dicionário, o curso de inglês não é dicionário que você dá ali todos os significados, certo? Agora, essa aqui é muito boa. Se eu chegar para você e falar assinatura, o que vem na sua cabeça? Sign. Legal. Pode falar em português. Assinatura de papel. Exatamente. E você falou uma palavra interessante, que é o sign. O sign significa assinar no sentido de você fazer uma grafia ali com a sua mão. Só que e se eu falasse para você assinar uma revista ou um jornal? Não é. Não é assinatura. Então, você teria a palavra subscribe. Que, aliás, subscribe acaba com um Bzinho. Então, vou te mostrar essa palavra, ó, assinatura. Então, olha só, quando é assinatura de fazer com a mão, é signature. Agora, quando é assinatura de você comprar algo... A assinatura é submitter.
Signature. Signature. Exatamente, the signature. E assinar, sign. Ok. Aliás, isso já mostra também, essa sua questão, que o inglês ele é um pouco incongruente foneticamente. Por que assinar é sign? Você não fala o G. E não fala o G. Sign, e não fala o G. O que você fala? I, ditongo sign. Então, o I da ortografia, ele é dito I. Só que na palavra assinatura é C. É aquele curso. Signature, não é signature. Se o inglês tivesse uma lógica de escrita e fala, seria signature. Mas não é. Se a gente fosse pela escrita, com certeza eu ia falar signature. Porque você conhece sign, certo? Então, assim, mas o que o público tem que saber aqui? O que você que está aprendendo inglês tem que saber? Que as palavras, elas vão ter semânticas, sentidos, a depender do contexto. Claro que tem palavra que é a mesma coisa. Chair é chair, cadeira é chair. Beleza? Né? Agora, quando for assinar assinatura, qual que é o sentido? Será que é assinar com a minha mão? Ou será que é assinar de comprar um produto de recorrência mensal? E aí? Né? Aí uma tradução aí poderia dar problema, certo? Sim. Próximo exercício, agora vem um que é um pouco clássico. Se eu falar pra você casa, em português, tá? O que vem na sua cabeça? House. Mas em português, o que você pensa? Qual é o conceito? Casa, um prédio, a construção. Perfeito. E você traduziu para o inglês house, certo? House. Posso dar uma dica de pronúncia? House. É com S. É S. com S, exatamente. A escrita não demonstra isso, house, né? Aliás, eu vou dar uma dica. House. Vou dar uma dica. Existem duas House palavras. é um verbo. É um verbo, exatamente. Eu lembro quando você me falou. House. A casa House. é com S. House. Olha só É como você escreve. como se fosse aquela balinha house. House, exatamente. Agora, quando House. você abriga ou acomoda alguém na sua casa, you're gonna house someone. Muda a pronúncia. Você tem a mesma palavra com significados diferentes. Mas enfim, o ponto é, quando eu falei casa, você pensou na construção. Exato. E tá certo, house. Agora, quando você diz assim, pessoal, tô indo pra casa, tô cansado. Você mora no apartamento, né? Fiquei sabendo que tá com teu apartamento novo? Yeah, tá dando trabalho, a reforma? Tá muito trabalho. Aí vale seria a pena, home, muito seria bom. home. Então, your home is not a house. Your home is an apartment. Certo? Certíssimo, isso Tem aí. uma frase em inglês, gente, que eu gosto bastante. Eu sou um... como é que fala? Gypsy, em português? Um cigano, essa é a palavra. Eu sou um cigano, eu gosto muito de viajar, gosto de morar em lugares diferentes. E em inglês tem uma frase que é assim: home is where the heart is. Ou seja, a sua casa, o seu lar é onde o seu coração está. Né? Porque quando eu morava em vários lugares, as pessoas falavam, are you homesick? Homesick. Home, lar, sick, doente. Homesick é saudade de casa. Saudade de casa. Are you homesick? Saudade de casa. Saudade de casa. Você tá com saudade de casa? Homeless, que é o morador de rua. Sem teto. Sem teto, exatamente. Okay. Sem lar. Então, as pessoas me perguntavam e eu falava assim, home is where the heart is. Que é um ditado em inglês que não existe no português, mas a minha casa é onde meu coração está. Nesse momento é Jundiaí, tá, gente? Muito bom. Se for de Jundiaí e quiser fazer aula de inglês, vem aqui. Vamos lá, a próxima agora. Se eu falar pra você a palavra casamento, o que vem na sua cabeça? Casamento me lembra a festa de casamento. Exato. Ótimo. Mas agora, e se eu perguntasse a cerimônia, assim, né? Festa, o seu casamento durou 10 anos? A festa durou 10 anos? Que engraçado. Aí não, aí é outra coisa, né? Casamento. Verdade, né? Então, você percebe que no português, casamento pode querer dizer uma festa de casamento. Ó, esse sábado tem um casamento. Eu vou no aniversário de 15 anos. De casamento? Na próxima, é mesmo? próxima semana. Não, olha só. De 15 anos. Não, no aniversário de 15 anos de uma conhecida. Não quer dizer que a festa vai durar 15 anos. Exatamente, exatamente. Ou seja, se você vai numa festa de casamento, a palavra é essa. Wedding. Agora, se é o matrimônio... É o flap, esse... Wedding. Esse é o tap. É o tap. É o tap. Wedding. A diferença entre flap e tap é muito sutil mesmo, tá? É bem parecido. Mas essa palavra que está aparecendo aqui, que é o marriage, ela é um matrimônio. Então, quando você tem um casamento, você pode ter só o casamento. Meus pais não tiveram festa, gente. Eles eram muito pobres na época e não tiveram um wedding. But they had a marriage. Tem alguma coisa a ver com married, feliz, e age, de período feliz? Olha,
Boa pergunta. Pode ser que sim, mas eu desconheço. Sim, é. O ramo da linguística que estuda a língua de uma perspectiva histórica é a filologia. Eu não sei muito de filologia, de como as línguas evoluíram, né? Principalmente o inglês. Mas pode ser, é uma boa hipótese. Se você separar, você tem duas palavras, né? Você tem o marry, de feliz, e você tem o age, de idade e época. Pode ser, pode ser. De período, né? De pode idade ser. e época feliz. Muito bem. Se eu chegar para você e falar chão, o que vem na sua cabeça? Chão. Esse chão que a gente está pisando aqui. Ótimo. Perfeito. Isso é um chão. Esse é um chão. Esse é um chão. Um chão batido. Um chão de terra. Esse aqui seria floor. Floor. Inclusive, andar também é floor. Andar de prédio. Porque andar do ato é walk, certo? Ok. Agora, andar de prédio é floor. Porque ele é um chão feito pelo ser humano. Então, floor só pode ser aquele chão que é feito pelo ser humano. E qual que é o outro chão que a gente tem no português? O que não é feito pelo ser humano. Certo? É o mesmo chão. Aí é ground. E por que é ground? Porque não foi feito pelo ser humano. Quando você vai num parque, pisa na terra, na praia, areia. Areia é o quê? É floor ou é ground? Ground. Exatamente, é ground. Mas tem uma diferença nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, que eles chamam o primeiro andar de ground. Isso aí é é uma muito confusão. bom. Isso aí é muito bom. Eu não consegui assimilar ainda isso. Eu tenho dificuldade com isso também, inclusive em português, mas basicamente, deixa eu ver se eu lembro. Nos Estados Unidos, o first floor, ele é o que está na base. É tipo a recepção ali. É a base. É a base. É onde você first entra. Floor. É onde você entra, first floor. Depois seria o second. Depois seria o second, exatamente. Second floor. Na Grã-Bretanha, o que você entra é ground floor, que e o que é first. Subiu é first. Você vê que isso é uma prova, aliás, eu vivo falando isso para os meus alunos nas lives, que a língua, ela é arbitrária. O que isso quer dizer? Por que first floor nos Estados Unidos você chega e tá nele, tá no ground, e na Grã-Bretanha você tem que subir um? Porque assim, foi o sentido que os humanos, que a humanidade deu para essas palavras. Não tem um porquê, é o que é. E aí você aprende no contexto ali, porque no contexto. te confunde. First floor, já estou no first floor. Você sabe uma coisa que me ajudou muito a aprender inglês, que eu acho que vai ajudar você que está vendo esse vídeo, vai ajudar você, Shadow? É entender a língua, entender o inglês como uma arte, como algo subjetivo e não como algo matemático. Quando as pessoas vêm para mim... Não como uma coisa lógica. E fala, qual é o certo? Às vezes tem várias formas de falar, né? A tal diferença do present perfect e do simple past, qual que é o certo aqui? I was ou I have been? Às vezes pode ser os dois. Então assim, a língua não é algo exato. Isso é muito importante de saber. Sim. E essa palavra prova isso, chão. Porque no chão, no português, pode ser o que o homem fez, piso, e também pode ser aquele que você pisa na terra, na areia, no parque, em qualquer coisa, né? Vamos lá, se eu falar pra você... E tem algum ditado, nossa, eu perdi o chão. E ainda tem as expressões. As expressões, então, você sabe I lost the ground. Exatamente, no inglês, no português seria assim, eu perdi o chão, quer dizer que em inglês seria algo como eu me destruí, I fell apart. To fall apart é quando você se desintegra, metaforicamente falando. Certo? Então no português você perde o chão, no inglês você cai aos pedaços. You fall apart, e no passado eu perdi o chão, I fell apart. Agora, se eu falar pra você decorar, o que vem na sua cabeça? Inglês eu sei. By heart. Não decorar, mas assim, falar algo de cor. Legal. By heart. Você falou que decorar, então, é saber de cor. Sim. Tá certo. Agora, e se eu falar assim pra você, eu acabei de me mudar pra Jundiaí, eu decorei meu apartamento com o tema em Kill Bill. Quer dizer que eu memorizei tudo? Não. Aí seria algo a ver com a decoração física, de enfeites, ornamentos. Então, em inglês, quando você decora algo de memorização, é isso que você falou. Know by heart. Saber do coração. Know by heart. E não de cabeça. Nós falamos saber de cabeça. Saber de cabeça. E ele sabe de coração. Ele sabe de coração. E também tem memorize. Essa palavrinha que está aparecendo aqui. Porque quando você decora, você memoriza. Memorize, né? Okay. Legal. Só que também tem o
decorate. Olha só essa palavra aqui, decorate. Que é esse de decoração de quadros e flores e pintura. Então, decorar no português tem duas semânticas, tem dois sentidos. Então, e às vezes a gente quer falando de português e a gente não se dá conta disso. Mas quando você vai falar em inglês, você se dá conta, meu Deus, e aí? E agora, será que é a mesma decoração? Já pensou? Eu quero falar pra você que eu decorei meu apartamento em Temecula Bill e falo assim, I knew my apartment by heart. Só vai ficar... Hã? O que será que é isso, né? Não faz sentido algum. Não é nem que eles não querem te entender, não conseguem fazer sentido. Não dá sentido disso, não dá sentido nenhum. É por isso que muito professor de inglês fala, inclusive eu, que traduzir acaba sendo um pecado em alguns casos. Essas palavras que a gente chama de polissêmicas, de vários sentidos, elas não podem ser traduzíveis sem o contexto. É sobre isso que a gente está falando hoje. E eu espero que você, que está assistindo, também pense em algo. Eu vou falar agora para o Shadow, dedo. Qual a imagem que vem na sua cabeça? Isso, o dedo indicador. Isso. Legal. Só que em inglês, existem 3 palavras para dedo. Sabia disso ou não? Eu acho que eu sei. Pode falar. Finger. Thumb. And toe. Olha só, meu Deus. Eu não tô vendendo curso agora, tá, gente? Mas se tivesse aqui, estaria um exemplo, exatamente. Sabe por que eu sei? Porque as musiquinhas... Eu tenho uma filha de 6 anos e as musiquinhas sobre os dedos... Tem, né? Legal. A little finger, não sei o quê. É como head, shoulder, knees and toes. Legal. Nossa, show de bola. Mas os dedos dos pés, todos os dedos dos pés... São toes. Toes. O que eu acho interessante disso, não é nem isso. Você vai falar inglês? These are fingers... It's a thumb e o do pé é toe. Não é nem isso. Mas sabe o que é? Que pra eles, o dedo do pé e o dedo da mão é algo completamente diferente. É como se eu falasse que o nariz, uma coisa é nariz, outra coisa é boca. São partes do corpo completamente diferentes pra eles. Se você falar assim, fingers of the feet, dedos do pé, fingers of the feet, não vai fazer sentido. Eles vão imaginar isso aqui lá no pé. Eles não vão imaginar o toe. Não vai perceber que você está querendo falar toe. Mas uma dúvida minha como aluno aqui. Nail seria as unhas. Serve e do tudo. pé também. Serve pra tudo. Aí serve. E nail também serve pra prego, viu? Sério? Nail também serve pra prego. E nail, em inglês, também pode ser quando você arrasa, quando você faz algo muito bem. Por exemplo, I've nailed it. Eu arrasei, eu fiz isso muito bem. Caramba. Engraçado, né? Foi boa. Engraçado. Legal. Muito bem. Eu tenho uma dúvida. Sim? Uma dúvida curiosa. Nós temos brasileiros, falantes portugueses, 5 dedos. Em inglês é 4. Em inglês é 4 dedos. Não é possível. Fingers. De fingers. Se você pensar em finger é 4, How não é many thumb. fingers do you have? Exatamente. 4. Assim, no americano, eles até chamam de finger. Mas no britânico, né? O australiano, o neozelandês, isso aqui não é finger. Isso aqui é thumb. E essa palavra aqui, pessoal, olha a escrita e olha a fonologia dela. Olha a diferença. Na escrita você tem 5 letras. Na fonologia você tem 3 sons, ó. Thumb. No português, geralmente, quando você tem 5 letras, você tem 5 sons. No inglês, não, ó. 5 letras e 3 sons. Em portuguesado é tumbi. Exatamente, é tumbi. Será que eles iam entender que a gente tá falando dedão da mão? Tumbi, mas tumbi? Acho que não. Não, com certeza não. Shadow, depois de descobrir, eu acho que aqui o nosso seguidor, depois que ele descobriu que isso é finger, que isso é thumb e que do pé é toe, ele vai ficar muito curioso para ver o programa que vem. Sabe por quê? Por quê? Porque é a continuidade desse. Eu vou continuar trazendo palavras que, se depender do sentido, elas mudam completamente. Pode participar também? Gostei. Participe. Adorei, vou precisar de você. Adorei a participação aqui. Muito bem, vejo vocês no próximo Café com Coqueta. E se você lembrar de alguma palavra igual essas aqui, que tem vários sentidos do português, coloca aqui para mim nos comentários uma que eu tenha esquecido, pode ser? Vamos comer uma manga, Fê? Muito bom! Tô com fome. Perfeito.